como fazer propostas na marcenaria que vendem, né? Todo mundo sabe que uma das coisas que mais pega na marcenaria é a hora de fazer o orçamento, fazer a proposta ali para o seu cliente, né? Então a gente recebe muito pedido de orçamento ali de arquiteto, de cliente que procura. E um dos passos mais importantes é a proposta e é a precificação que você manda lá para o seu cliente no dia a dia. Por quê? Porque é o segundo contato talvez que você vai ter com o cliente, talvez o terceiro, depois de você ter recebido a mensagem dele, ter visitado o cliente lá para olhar o projeto da marcenaria da casa dele, o outro contato que você vai ter é quando você mandar a proposta, né? Independente de como você manda a proposta, isso influencia na decisão do cliente de comprar, de fechar o projeto contigo ou não, tá? Com certeza influencia. Antes disso, pode ser até que o cliente feche pelo que você fez antes de mandar a proposta. Por exemplo, pelo seu atendimento, né? Se você foi na casa do cliente, contribuiu com o projeto dele, fez perguntas, não colocou objeções na execução do projeto e você, né, de alguma forma ajudou o cliente, talvez a proposta que vem depois, ela nem seja, né, algo que vai impedir do cliente fechar contigo, mesmo que o seu preço seja mais caro, mesmo que a marcenaria da casa deles, que o projeto que você vai fazer, vai ser mais caro. Pode ser que aquilo que veio antes de você mandar o orçamento tenha mais peso na decisão do cliente fechar com a sua marcenaria ou não, do que o próprio orçamento em si. Boa noite aí para o Dudu Duarte aí. Boa noite, Dudu, boa noite quem está aqui. Hoje, né, a nossa live é justamente falando de orçamentos que vendem, né, como enviar um orçamento. Formas de mandar orçamentos, né? Que treme aqui. Como enviar um orçamento, né, orçamentos para passar credibilidade, para passar confiança, profissionalismo, né, da sua marcenaria. Quando o cliente recebe aquela proposta, aquilo passa uma sensação de mais notoriedade, né, na proposta que está recebendo. Né? Isso é muito importante, a gente vê muito, né? Ainda acontece muito de marceneiro enviar proposta com texto de WhatsApp, gente, ainda acontece demais. E venhamos, né, em pleno século XXI, você tem que enviar uma proposta formal, com informações, e é isso que a gente vai falar aqui hoje, quais são essas informações. Mesmo que às vezes o marceneiro mora numa cidade pequena, ele conhece o cliente é vizinho, é amigo, vou mandar aqui no WhatsApp um texto e tal. Cara, não custa nada você mandar ali um projeto, um PDF. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, quando a gente manda o orçamento para o cliente, ele vai um arquivo de PDF. Quem participa do curso da gente lá de gestão marcenaria recebe esses arquivos lá para poder trabalhar na própria marcenaria, caso não tenha, né? Mas vai lá um PDF de 5 páginas, tá? Falando da nossa marcenaria, né, dos nossos diferenciais, a proposta do cliente vai cômodo a cômodo da casa. Você está fechando a casa toda, detalha ali a sala, a cozinha, né, os quartos, o preço de cada ambiente. No final a gente soma tudo e na última página vai lá a forma de pagamento, vai também a validade da proposta e vai ali algumas coisas que não tem a ver com marcenaria, como por exemplo garantia de instalação de TV, coifa. Então esse PDF, né, que ele é a forma como nós enviamos o orçamento aqui, ele realmente tem 5 páginas e a gente manda para os clientes. Então muitas vezes o marceneiro às vezes trabalha numa cidade pequena, ele acha que ele conhece o cliente, é o mecânico dele, é conhecido e tal, manda um texto do WhatsApp. Beleza, se você faz dar certo, tudo bem, só que assim, vai chegar um momento que você vai se deparar com algum cliente que você vai fazer dessa forma e o cliente vai perceber você não tem profissionalismo, que talvez aquilo não passa tanta credibilidade ou tanta confiança ou tanto profissionalismo quanto aquele cliente está esperando. E ele vai deixar de fechar contigo, porque eu já vi casos assim aqui na minha cidade, assim, eu mando o meu orçamento e o cliente depois me mostra o orçamento do concorrente lá no celular e assim, poxa, eu falei, cara, podia um orçamento, sei lá, de 50 mil reais e o cara manda um texto lá de 5, 6 linhas, o quarto tanto, acabou isso aqui. Cara, detalhamento, cadê o cuidado? E, por exemplo, se você receber um orçamento de um arquiteto, você vai mandar dessa forma? Com certeza não deveria, né? Por quê? Porque você recebeu um detalhamento do arquiteto. O cara teve um trabalho enorme para fazer aquele trabalho lá, né? Mandar aquilo detalhado. E aí ele te manda um PDF lá com 20, 30 páginas, detalhando todos os itens da marcenaria do cliente dele. E aí a gente vai devolver para ele um texto do WhatsApp? Eu acho muito pouco, né? Eu acho que a gente deveria ter mais capricho. E é isso que eu tento passar para todo mundo, para os alunos da gente, o pessoal que manda dúvidas aqui no Instagram, no direct, aqui para poder perguntar sobre isso. Eu falei, cara, a gente faz assim
E já teve vários casos da gente fechar o orçamento, fechar a venda e o valor nem ser o mais importante. É lógico que o valor tem importância, mas muitas vezes o nosso preço não é o mais barato e o cliente fecha mesmo assim. Por quê? Porque ele está olhando atendimento, ele está olhando o profissionalismo, ele está olhando a sua contribuição com relação ao projeto dele, ele está olhando se você na casa dele colocou objeções para executar o projeto, se você tirou dúvidas, se você contribuiu de alguma forma, se você deu exemplo, se você mostrou experiência. Então tudo isso é considerado e às vezes o preço fica para depois. É lógico que ele vai usar o preço como fator decisivo também, mas pode ser que ele decida não pelo mais barato, mas pelo aquele que realmente foi mais completo e que geralmente não é o mais barato, entendeu? E às vezes muito mais assim, ele fica, como que eu consigo vender num preço maior, né? Que ninguém quer vender simplesmente o preço. Se ninguém quer aquele cliente, a gente escuta isso constantemente, a gente já foi assim, ninguém quer aquele cliente que só quer preço. Né? Ninguém quer esse cliente, ele só quer preço, só quer desconto, né? Só quer... Ninguém quer. Agora, se você não quer esse tipo de cliente, você também tem que ser o profissional que não vai só simplesmente enviar uma proposta que é um texto do WhatsApp, que isso não vai passar nenhum profissionalismo para o seu cliente. E aí aquele cliente que não vê nenhum profissionalismo no seu serviço não vai querer pagar mais caro. Então isso é um diferencial, né? Não adianta você querer clientes que paguem mais se você não faz nenhum esforço para melhorar o seu serviço, melhorar a sua apresentação, demonstrar mais profissionalismo e passar mais qualidade no seu serviço. Porque a qualidade no seu serviço não é somente no MDF, não é somente no acabamento, é no atendimento, é na forma como você envia a proposta, é no seu uniforme, é na forma de apresentação com o cliente. Tudo isso é observado pelo cliente. Né? Então, se você pega uma mensagem de WhatsApp ou um PDF mal feito mesmo, uma coisa mal feita e manda para o cliente sem detalhamento nenhum, sem informação nenhuma, pouquíssima informação, aquele cliente não vai querer pagar mais caro, porque você não gastou nem seu tempo para fazer uma proposta para enviar para ele. Por que ele vai pagar mais caro para você? Você não passou profissionalismo para ele não vai pagar mais caro para você. Porque o mais caro pelo mais caro, cara, eu vou cobrar mais caro porque o cliente tem uma casa bacana, porque a obra dele, estou vendo que ele está gastando 5 milhões na casa, eu vou cobrar mais caro, ou ele gastou, sei lá, 500 mil, depende do padrão da cidade que cada um tá aí. Porque a casa dele é bacana, eu vou cobrar mais caro. Cara, mas... O que você está oferecendo? O que você está oferecendo para cobrar mais caro, né? Então eu vejo muito marceneiro aqui na cidade mesmo, aqui, cara, que o cara tá lá 5 anos no mesmo lugar, vende todo mês, monta todo mês, mas ele não prospera, o negócio não cresce. Aí tem a ver com várias coisas, né? Uma delas é profissionalismo. É lógico que passa pela parte de gestão, pela parte de vendas, por tudo aquilo que a gente fala aqui constantemente, né? Precificação, orçamento, fluxo de caixa e tal, mas passa por essa parte também do profissionalismo. Por quê? Porque às vezes o cara vai fazer um orçamento lá e está com a calça rasgada de chinelo cheia de pó. Aí ele quer cobrar mais caro, ele quer vender mais, quer atender cliente da classe A. Como, cara? Como? Desse jeito não dá, você não vai conseguir, entendeu? E aí passa para essa parte da proposta, gente. Tem uma proposta visualmente bonita, né? Não é nem somente com informação, mas que seja chamativa. Isso deveria ser básico, né? Todo mundo deveria fazer isso. Pensa o seguinte, você trabalha com design de móveis, é um design de móveis. Você trabalha nessa área que o visual é importantíssimo, mas na hora de enviar a proposta você não demonstra visual nenhum. Tem um negócio que eu escutei muito quando eu trabalhei numa multinacional, eu trabalhei quase 15 anos, o pessoal falava, você tem que saber se vender, né? Tem que saber se vender. Então você tem um produto muito bacana, você tem um móvel com acabamento espetacular, aí você não registra isso, ou seja, você não tem uma rede social lá com registro dos seus móveis, e na hora que você manda a proposta, você também não demonstra o profissional bom que você é. Olha que coisa, eu sou bom pra caramba, faço um bom produto, mas eu não consigo transmitir isso para o meu cliente. Por quê? Aí é isso que eu falei, né? Da forma como você atende. Seja a sua roupa, seja como você fala, seja o tempo que você demora para responder, seja se você vai na casa do cliente e às vezes coloca objeção. Eu contei aqui semana passada um caso que eu fechei um projeto de uma cozinha, que a outra marcenaria foi lá e colocou objeção na execução da obra do cliente. Não queria mudar o projeto. Não queria alterar, até entendeu? Aqui, cada coisa que a gente escuta, cara. O seguidor até comentou, mas eu só altero depois que o cliente fechou. Mas a gente também é assim. Beleza, é isso mesmo. A gente só altera, só faz o projeto depois que o cliente fecha. Aí a mulher falou assim, Lídia, que a gente, a marcenaria, ela já colocou a objeção antes mesmo do cliente fechar, antes mesmo.
assim, não, vamos mudar, não vamos colocar assim não. E começou a colocar objeção nas ideias da cliente. Eu quero a prateleira em cima da pia. Eu faço até rosa se quiser. Ué. Qual o problema? Esse não é o seu sonho? Você não quer realizar o seu sonho? Eu posso dar minha opinião sincera sobre aquilo, né? Mas se é o sonho dela, se ela quer a prateleira rosa, branca, eu coloco lá, não tem problema. Então, essa parte da proposta, gente, como eu falei, a gente tem que ter muito cuidado. Parece simples, parece corriqueiro, mas a forma como você envia a proposta para o cliente, né? Se você usa um arquivo, se você manda um texto, diz muito sobre você. Então, às vezes, você é um excelente profissional, é um excelente marceneiro, tem um excelente produto, mas não consegue se vender para o seu cliente. Aí você reclama que só atende o cliente do comércio, que é o cliente que quer um móvel branco para botar na loja, não quer pagar, só quer pagar pouco, faz leilão, quer pagar o mínimo possível, né? E a gente reclama disso. Por quê? Porque a gente não consegue agregar valor, né, ou demonstrar o quão bom é o nosso produto. E passa pela proposta, passa pelo atendimento, passa pela forma como você se comporta na casa do cliente, passa pela experiência dos clientes que você já vendeu, já atendeu, se eles te indicam, o que eles falam de você, se você deixa tudo sujo, manchou as paredes do cliente e não resolveu o problema, quebrou a esquina da parede lá da casa nova, está amassada e não resolveu. Tudo isso é transmitido. A gente vive da nossa marca, a gente vive da nossa, como é que eu falo sempre? Da nossa reputação. A gente vive da nossa reputação, cara. Se você não cuida dela, você está abrindo espaço para concorrência, simples assim. Então, de novo, a proposta ela é importante e muitas vezes o que está dentro dela, que é o preço, nem é o que vai fazer o cliente fechar contigo, porque eu já fechei orçamentos caros aqui, mais caros na verdade, nosso preço não é mais barato, e o cliente fala, Lídio, eu estou fechando com você porque você veio aqui, atendeu bem, né, tirou dúvida, demonstrou conhecimento, e seu preço nem é o menor, mas vamos fechar. Cara, já várias vezes aconteceram isso aqui. Então, ou seja, a proposta, ela é importante, mas às vezes o cliente vai decidir fechar com você o projeto dele, não pelo valor que você mandou, mas pela forma que você mandou a proposta, pelo atendimento que você fez, pela rapidez na resposta que você deu, pelo cuidado que você teve quando foi na casa dele, lá pelas perguntas que você fez. Então, quem está lá no curso da gente, lá escuta muito isso, que lá tem um módulo de atendimento, mas a gente tenta aqui dar diversas sugestões para vocês, para que é o que a gente vê funcionar no mercado daqui, né? E é o que a gente tenta passar, porque a gente sabe que isso é perceptível pelo cliente, né? Parece bobo, mandar um texto, mandar uma proposta e tal. Cara, por que tem marceneiro aí há 20 anos no mercado e às vezes o cara vende, no final do mês está sem dinheiro? Por que tem marcenaria que abre na mesma época, aí a minha marcenaria cresce, a marcenaria do meu concorrente cresce e eu fico no mesmo lugar? Às vezes você está fazendo sempre a mesma coisa, tem que fazer diferente. E é isso que a gente tenta passar aqui para ajudar. E nessa parte de orçamentos, né, gente, vamos falar aqui um pouco como a gente faz o orçamento. Primeiro, no orçamento, ele tem imagens, pensa muito bem, você vende imagem, você vende um ambiente confortável, você vende um visual. É isso que a marcenaria vende, ela vende conforto, funcionalidade, mas principalmente um visual bonito, né? E o seu orçamento tem que passar isso. Então você tem que ter sim um orçamento com um visual bacana, com imagens. A gente tem sites aí de banco de imagens gratuitos, né? Se você não tiver fotos bonitas do que você faz, você tem várias imagens aí gratuitas que você pode usar em banco de imagem para colocar, compor a sua proposta, para você fazer uma proposta bonita. Você tem que ter a sua logo, por exemplo, a nossa logomarca é azul, né? Então a marca da nossa empresa é azul, a gente usa azul e cinza, né? Então o nosso orçamento ele já vai com tons azulados, lembrando a marca. A nossa logomarca está lá em toda a página, praticamente você tem a logomarca para fazer o reforço da marca, né? Tem os dados todo detalhado. Aliás, a primeira página é quem somos, a gente dá um detalhe quem é, né? A Deco Móveis, quem quiser entra lá, Deco_Móveis, né? @Deco_Móveis. Então a gente tem quem somos, fala toda a introdução com a empresa, quanto tempo tem de mercado. A gente trabalha com móveis planejados, mas também fazemos parte de serralheria, terceirizamos serviços de serralheria, vidraçaria, esse tipo de coisa. Então, tudo isso tem que estar na sua proposta. Você tem que explicar quem você é para o seu cliente, demonstrar isso na sua proposta. Além disso, você pode incluir na sua proposta, falar sobre a qualidade, né? Sobre a qualidade da sua marcenaria, seu diferencial, seu tempo de experiência, né? Você pode colocar as garantias que você dá. Sim. Colocar os prazos que você dá,
né? Você pode colocar, inserir links de projetos anteriores, coloca o link lá, para se o cliente clicar, exemplos de projetos, né, similares ao seu, cozinhas similares à sua, que já executamos e que são bacanas, o cliente clica lá nesse link e vai abrir no seu Instagram. Então, a parte visual, ter um visual atraente é importante, tá? Porque é atraente, chama atenção, é importante que você utilize boas imagens, né? A forma como você envia, né? Lídio, eu vejo muito conteúdo na internet. Não mande a proposta por WhatsApp. Eu falo, meu amigo, você mora na cidade de 1 milhão de habitantes, 500 mil, sei lá, 300 mil, igual a gente mora. Como é que eu vou ficar rodando a cidade entregando folha impressa para as pessoas? Se hoje o mundo é digital, né? Eu vou entregar papel para as pessoas? Claro que não. E a gente faz, às vezes, muita proposta. Manda realmente por celular, manda por WhatsApp, manda por e-mail, explica para o cliente, manda um áudio, conversa com ele, liga se puder, para que você explique o que está contido ali, né? E você repita o que está contido ali, porque às vezes o cliente talvez leia muito rápido, não perceba, ou se ele talvez escute melhor, né? Ele entenda melhor se você falar. Então, de qualquer forma, tem que ter um contato com o cliente, não é só postar lá o anexo e enviar, tá? E lembrando que esse documento é em PDF, gente, não manda Excel. Tem que mandar em PDF. Não manda nenhum documento editável, não. É um PDF, um documento que ele não possa editar, que vem todas as informações direitinho. Uma coisa que você pode fazer depois é fazer contato com o cliente, né? Perguntar para ele se ele viu, o que ele achou, o que você pode fazer para que você possa dar sequência na execução do projeto do cliente, tá bom? Então isso é uma coisa. Você mudou a proposta, o cliente ficou em silêncio, ou ele falou que ia analisar, você pode cobrar o dia seguinte, 2 dias depois, fazer contato com ele e perguntar: e aí, Marcelo, tudo jóia? Cara, o que eu posso fazer para nós darmos sequência no seu projeto? Tem mais alguma coisa que eu devo fazer? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer, que nós podemos fazer? Uma pergunta dessa é super tranquila, super saudável. Não tem nada demais você fazer essa pergunta para provocar o contato com ele e ver, né, se ele já conversou com a esposa que ele ia conversar. Porque às vezes realmente o cliente, você manda na terça-feira lá, aí o cliente deixa para resolver isso no sábado, para olhar com a esposa. Então, passa tempo realmente, né? Não quer dizer que ele não vai fechar contigo, tá? Mas sempre faz esse follow-up, tá? Fazer esse contato é importante. Valeu, Jussi Lopes, designer. Isso aí. Seguindo vocês, assistindo todos os vídeos. É isso aí. Outra coisa, você tem que colocar a validade da proposta, tá? Por quê? Porque a gente vive aí constantes aumento de custo de material. Então, não sei no mercado de vocês, mas aqui nos últimos 2 meses o MDF aumentou 2 vezes. Então, você tem que colocar, MDF branco aumentou uns 30% aqui mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. Então, não sei qual o motivo exato, acabei não perguntando, mas a validade ela tem que estar no seu orçamento, porque agora, no fim do ano, por exemplo, o material tende a aumentar o preço, né? Tende a aumentar. Então, geralmente tem aumentos no final do ano também. Então, é importante você colocar validade na proposta. Normalmente a gente coloca 30 dias, tá, de validade. É isso aí, DM Planejados. A dica é boa e a gente tem que fazer. Mandou o contato, o cliente ficou em silêncio, conversou com ele e tal, orçamento é esse e tal, beleza. Silêncio no rádio 2 dias, no 3º dia. Ô Marcelo, tudo jóia? Cara, sua proposta aí, você deu uma olhadinha? O que nós podemos fazer para a gente dar sequência? Conversa com o cliente, entendeu? Provoca ele lá. Porque é uma forma de você retomar o diálogo com ele, né? Retomar a conversa com ele. Tá? E de novo, a questão do preço, ela é importante. É lógico que o cliente vai tentar economizar. É lógico, mas se você fez tudo certinho até ali, pode ser que no final o preço nem seja o fator decisivo para ele fechar contigo. Por exemplo, se o cliente vem por indicação, né? O cliente veio por indicação. Cara, o cliente veio por indicação, esse cliente ele está prontinho para fechar com você. Pronto. Você só vai estragar a venda ali se você fizer um vacilo muito grande. A gente já escutou alguns casos aqui de cara que vem indicado, pronto para fechar enfim, e o cara desistiu de conheceu a pessoa, o profissional. Boa noite aí, WC Móveis Planejados aí. Então, é o seguinte, a proposta, ela, como nós estamos falando aqui, cara, não manda texto no WhatsApp, manda o PDF, manda um arquivo, manda sua marca, bonito e tal. Você vende sonho, você vende móveis planejados, não manda lá um papel de pão assinado lá, rabiscado no papel para o cliente, não faz isso não. Porque isso não condiz com o seu produto. Exato. Porque às vezes você é um excelente marceneiro, por que você vai fazer uma proposta meia boca, ruim?
Não faz isso, cara. Se você é um excelente marceneiro, tem um bom produto, faz uma proposta bacana. Faz uma proposta legal. Gente, só para concluir aqui. E aí, por que eu estou falando disso, do preço? Por quê? Porque se o cliente veio indicado, ou seja, ele tem ótimas referências de você, ele já chega, sim, 50% fechado contigo. Né? E aí, você fez um bom atendimento, mostrou lá suas redes sociais, seus projetos bacanas executados. Você, né, contribuiu, fez perguntas, deu sugestões no projeto dele, conversou com ele, passou confiança, passou profissionalismo, beleza? Mais um ponto que você ganha. No final, ele vai comparar o seu preço com o preço de outras marcenarias. Só que se o seu ficar levemente ou até um pouco mais caro, cara, ele teve indicação, teve um bom atendimento, ele viu o seu produto, ele tem referência sobre você, sua proposta é bacana e você passou profissionalismo. Qual é a chance dele optar por um orçamento mais barato se ele tem tudo isso a seu favor? Se você tem tudo isso a seu favor? É muito pequena, é muito pequena. E a gente tem casos aqui, vários casos aqui sobre dessa forma, cara, dessa forma. Então, dependendo de como você se posiciona, você atrai sempre o cliente de baixíssimo preço, né? Mesmo que seu produto seja bom, dependendo de como você posiciona. É uma regra? Não é uma regra. É lógico que o Brasil é muito grande, tem culturas variadas, e dependendo do mercado, existe uma briga assim, surreal por preço, mesmo você tendo um móvel espetacular, às vezes com preço um pouco acima você não consiga fechar. Mas, via de regra, ao longo prazo, cara, sobrevive mais quem tem mais profissionalismo, quem está mais preparado, tá? Via de regra é isso. Quando você olha no longo prazo, as marcenarias que mais se desenvolveram são aquelas mais organizadas, que têm gestão financeira, que domina a parte comercial, que tem um bom atendimento, que fazem parcerias, que trabalham sua marca. É assim que funciona, tá? E isso não é caro, isso é barato, praticamente de graça e todo mundo pode fazer. Tá? Ter uma rede social para sua marcenaria, só para sua marcenaria, fazer uma proposta bacana, conversar com o cliente, tudo isso é de graça, está na internet, é fácil de fazer, a gente tem que colocar energia nisso se quiser mudar o nosso cenário na marcenaria. Até respondendo a WC justamente sobre isso, né? Infelizmente a disputa do preço, né, WC, que você colocou aqui hoje em dia está muito alta, ainda mais por causa que fazem cursinho online, já batendo no peito falando que são marceneiros. Essa é uma grande questão, porque o cliente, ele não sabe muitas vezes não sabe qual é a sua expertise, ele não sabe como é que você é marceneiro, como marceneiro, ele compra o que você está vendendo. E o que você está vendendo? É o profissionalismo. Você pode fazer o melhor móvel do mundo. Se você não demonstra profissionalismo no seu atendimento, não demonstra profissionalismo na hora de enviar um orçamento para o cliente, ele vai igualar você igual esse carinha que acabou de começar e está aí disputando preço. Se você não quer ser comparado com isso, você tem que demonstrar mais. Aqui, é lógico que há sempre uma disputa de preço, mas você pelo menos vai começar, se você demonstrar mais profissionalismo, começar a atender, querendo ou não, com mais profissionalismo, mais oferecendo um atendimento melhor, você começa até a aumentar o nível dos seus clientes. Aí você começa a se distanciar desse tipo de... O cliente vai vendo o seu trabalho, aí aquele cliente que só quer preço, ele nem te procura mais. Ele começa a não te provocar mais. Vou contar um fato real para vocês aqui. Porque você já está trabalhando a sua marca, e sua marca já é uma marca que o cara fala, eu não vou nesse cara não, porque eu não tenho nem dinheiro para fazer com ele. Vou contar um caso real para vocês aqui. Quando a gente começou na marcenaria lá atrás, a gente fez publicidade no Marketplace do Facebook lá, né? Botei a marca lá, botei a marcenaria lá e comecei a fazer anúncio pago lá. O Marketplace ele é igual ao Mercado Livre, você só briga por preço. Então você vai comprar no Mercado Livre, você sabe, você escolhe mais barato, com frete com a entrega mais rápida, é assim que funciona. O Marketplace é a briga por preço também, tá? Então a gente atraía muito conserto de móvel, um gabinetezinho de banheiro, coisinha muito pequena. Quando a gente começou a entrar no Instagram, com um projeto bacana, fazendo impulsionamento no Instagram e largou um pouco mais a mão do Facebook, a gente viu que o perfil do cliente mudou. Às vezes quando vem um projeto de arquiteto, aí vem um cliente
né, de médio padrão, alto padrão, que ele começa a ver que o Instagram ele é mais status, né? Ele é mais glamour, ele vende mais a beleza, né? Ele é um pouco diferente do Facebook, que é mais pulverizado, que é tudo de tudo, né? Então, a forma como você vai se posicionando, parece que não, mas o mercado vai percebendo isso. Então, aquele cliente de baixo preço, hoje ele não procura a gente. Eu tenho 0 pedido de armáriozinho para loja. Ah, faz um negocinho aqui. Não vem. É lógico que a gente está numa cidade de 300 mil habitantes. E a região metropolitana aqui tem 1 milhão, porque tem mais cidades próximas. Só que a gente está num bairro, né? E raramente acontece, mas é muito raro chegar algum pedido de coisa pequena, porque quando o cliente vai, ele pesquisa da gente, ele vê o nosso serviço e ele tem uma coisinha muito pequenininha lá, ele acaba não procurando. Se ele procurar, nós vamos fazer para ele. Tá? A gente tem um lema lá de que a gente não deixa de fazer nada para ninguém. Se o cliente quer trocar uma dobradiça na casa dele, a gente vai trocar lá. Só que vou mandar para ele o custo, né? O custo da mão de obra, o custo do deslocamento, o custo da hora de serviço, o custo do material. Se ele aprovar, vai ser trocado para ele. Tá? A gente não recusa nenhum serviço lá na marcenaria. Então, o que eu estou falando sobre isso? Estou falando sobre se diferenciar. Contando essa, isso é questão de marca. De atitude, cara. Só que, ô Everton, a sua história aqui, ó. Um cliente fechou um serviço com o mais barato. Estamos fazendo os móveis da cozinha dela toda do zero novamente. Infelizmente, eu só falei com ela, não conversamos e também não retornamos. Então, ou seja, um erro seu, né? Se você tivesse conversado com a cliente, atendido ela direitinho, né, passado confiança, credibilidade, mostrado o seu serviço, talvez você tivesse fechado com ela antes e até mais caro do que você fechou agora, cara. Então, assim, é muito sobre precificação, tá? Fábio está procurando aí sobre precificação de mão de obra para iniciantes. Fábio, a gente aqui na marcenaria, né, a gente tem um método, né, que é chamado gestão financeira direto ao ponto, tá? Inclusive, a gente tem um curso sobre isso. A gente aqui, hoje, inclusive, a inscrição, tá? a gente inclusive nunca precificou aqui projetos pegando material vezes 2, vezes 3, vezes 5. Nunca. Por quê? Porque entendo que precificar dessa forma não bate, né? Não considera todos os custos que a marcenaria tem. Não considera. Tá? Então, por exemplo, projeto com o mesmo material. Ok? Uma cozinha e um roupeiro. Mesmo material. Qual deles é mais rápido e mais fácil de ser executado? Com certeza o roupeiro você monta rapidinho e entrega ele bem mais rápido do que a cozinha, que tende a dar mais trabalho, tende a ter mais detalhes, tende a levar mais tempo de montagem, né, na execução. Então, ou seja, a cozinha tem um custo mais alto, mesmo tendo a mesma quantidade de material. E assim você pode comparar um painel com um roupeiro, enfim, não importa. Tá? O fato é que nós sempre utilizamos o orçamento com base nos custos. Custo fixo da marcenaria, custo de mão de obra, custo de material. Para você conseguir fazer isso, você tem que ter a gestão financeira da marcenaria, conhecer seus números, conhecer seus custos e a partir daí você conseguir fazer o orçamento dessa forma. A gente ensina isso, gente, não é o tema, eu não quero falar de curso aqui porque não é o tema da live, tá? Mas a gente tem um curso de gestão financeira para marcenarias, lá a gente fala de precificação, orçamento, fluxo de caixa, como definir o meu prolabore, o meu salário, o salário do empreendedor, né? Como é que você define isso? Como é que eu defino o prolabore? Né? Como é que eu faço o fluxo de caixa? Como é que eu faço o orçamento sem ser pegando material multiplicando? A gente tem um módulo de atendimento lá, então tem várias coisas lá, tá? Inclusive a inscrição para essa nova turma encerra hoje à meia-noite, tá? E aí só abre daqui a 2, 3 meses, eu não tenho a data exata, porque as aulas começam segunda-feira, tá? Mas enfim, então para quem está abrindo, cara, comece do jeito certo, tá? Deixa eu responder mais uma pergunta aqui. O José Garcia perguntou por favor, mas eu não sei o que ele queria. Não apareceu para mim. Eu sou projetista, vou ter 2 marceneiros. Vocês acham que precisa ter mais um projetista, mesmo sendo do início? Precisa não. Você pode terceirizar caso necessário. Pois é, Jussi Lopes. Eu sou projetista e vou ter 2 marceneiros. Na marcenaria que ela vai abrir, eu já tenho. Acho que ela vai abrir, né? Vocês acham que eu preciso ter mais um projetista? Não, só um é suficiente. Minha marcenaria tem 5 pessoas, comigo 6 e a gente só tem um projetista, tá? Terceirizado. Terceirização. O Fábio Rocha. Fábio, se você quer saber mais sobre a inscrição do curso, tem um link na nossa bio aí. Lá tem um vídeo com resumo de 3 aulas que nós demos agora no dia 17, 18 e 19,
falando sobre os maiores erros que os marceneiros cometem na gestão da marcenaria. Aí você pode estar se perguntando, tá, Lídio, mas quem é você? Lá eu falo um pouquinho, eu tenho 20 anos de experiência em gestão comercial, trabalhei 15 anos em multinacional, mais 5 anos em outras empresas, e trouxe esse conhecimento para dentro da marcenaria, e isso é exatamente o nosso diferencial. É por isso que a gente tem um crescimento bem mais acelerado do que outras marcenarias, porque a gente conseguiu aplicar a gestão que eu tenho de conhecimento em empresas dentro da marcenaria, tá? E é algo que vocês conseguem fazer tranquilamente na marcenaria de vocês. É por isso que a gente sintetizou isso num curso e está tentando aí contribuir com outras marcenarias, tá? A Jussi vai abrir a marcenaria dela, perfeito, obrigado, é isso aí. Gente, tá? Então, retomando o tema novamente, que é sobre a proposta que a gente envia para o cliente, né? Só para reforçar de novo, o preço que vai na proposta nem sempre é o mais importante na decisão do cliente, tá? Por quê? Vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Como eu falei, eu estou numa cidade de 300 mil habitantes aqui. Mês passado eu tive uma reunião com uma arquiteta. E ela me contou um caso de uma cliente dela que tinha uma cobertura para fazer os móveis da marcenaria em toda a cobertura. O orçamento de uma marcenaria ficou em 300 mil reais. E o orçamento de outra marcenaria, que ela também indicou, ela indicou 3 marcenarias, ficou em 220 mil reais. O cliente fechou com o mais caro, com o orçamento de 300 mil reais. Por quê? Cara, atendimento. Basicamente por atendimento. Cliente foi no, a gente está falando de alto padrão, mas o cliente foi no escritório da marcenaria, né? Ele viu o atendimento, ele viu os materiais, ele viu, né, a forma como o móvel é produzido, o cuidado que eles têm lá. Então, ou seja, nem sempre o preço foi 25% mais caro, cara, quase 25% mais caro. É lógico que é alto padrão e tal, o cliente não quer ter problema, pagou por mais caro e vida que segue, o cliente pode, então enfim. Mas, de novo, nem sempre o preço é o fator de decisão do cliente, nem sempre, tá? Nem sempre. É interessante também, já que você está falando de depoimentos, como é que é interessante? Quando a gente recebe uma proposta de arquiteto aqui, a gente detalha tudo, a gente pega toda a informação do arquiteto, puxadores, todos os detalhes, a gente detalha tudo. E a gente não, depois a gente vai falar até dos projetos 3D, a nossa proposta não vai ao projeto 3D, tá? A gente vai só o detalhamento escrito mesmo, detalhado, qual que é o MDF, como é que é o estilo do móvel, puxador, tudo, vai tudo detalhadinho. Que a parte interna é branca, a parte externa é de outra cor, o puxador é tal, né? No final coloca um resumo lá das ferragens, né? Tudo detalhado. E aí, olha que interessante. Uma arquiteta comentou, né? Você pode contar melhor a história, mas uma arquiteta comentou uma vez que ela estava com a cliente, ela indicou a gente enviou a proposta para a cliente e eles ficaram impressionados com o detalhamento do orçamento. Fecharam com a gente porque eles ficaram, nossa, eles colocaram todos os detalhes aqui. E olha que é só escrito. Descreveu, detalhou tudo, qual é o MDF, nichos, portas, o uso de puxador tal, tipo de abertura. Deixa eu dar um exemplo aqui, pô. Você tem uma cozinha lá, né? Cozinha, né, com armário superior acima da bancada, parte interna branca, parte externa na cor areia, puxador tal. Parte inferior, na parte interna, prateleiras, ok. Na parte inferior, gavetas, gavetões, prateleiras, porta-tempero, esse detalhamento que a gente está falando, tá? Na parte interna vai ser branco, na parte externa vai ser areia e tal. Vai detalhando os cômodos assim, entendeu? Porque se você receber um projeto do arquiteto, você tem essa informação, você consegue ler aquilo. Se você não receber um projeto do arquiteto e está fazendo um orçamento para alguém que você conversou, você sabe que automaticamente a cozinha vai ter essas divisórias, o guarda-roupa vai ter gaveta, vai ter sapateiro, vai ter cabineiro. Por que você não coloca isso no papel? Porque aquilo que parece óbvio para a gente, para o cliente não é. Aí você fala assim, Lídio, mas é claro que o cliente sabe que o guarda-roupa dele vai ter um cabide. Será? Eu já vi casos que não, cara. O cliente não, se você não coloca, ele está entendendo que você não vai colocar cabideiro no guarda-roupa dele. E outra coisa, entendeu? E aí ele compara o seu orçamento com o de outro cliente, de outra marcenaria, e o outro digitou lá que tem cabideiro. Pode ter certeza que isso acontece, que eu já vi vários casos, tá? Por quê? Porque já aconteceu comigo. O cliente falou, Lídio, você não colocou aqui o item tal. Eu falei, não, mas está incluso, você pode considerar, o valor não vai aumentar, a gente vai só ajustar aí. Então, assim, parece que é óbvio para a gente, mas não é.
tá? Para o cliente não é. Se você não escrever, a impressão que passa é que você não está considerando aquilo no móvel dele, tá? Então, esse detalhe é importante. O cliente não pode adivinhar. Isso tem que ser muito... Não existe adivinhar. Eu achei que... Até porque depois você está abrindo uma premissa para o cliente depois cobrar coisa de você que você não incluiu no seu orçamento. Não, mas eu não incluí isso, não. Mas eu achei que você tinha colocado, você não colocou isso, você não colocou o cabideiro, mas chega aqui o cabideiro tá, mas você não colocou tal informação, eu também tô achando que essa outra informação você ia me entregar. Deixa eu responder aqui o então, tem que ser muito bem detalhado, não somente o que está incluso, como também o que não está incluso, tá, gente? Então, muitas vezes a gente recebe propostas de arquitetos aqui, que vem um punhado de informação, não é só questão de marcenaria, mas às vezes vem outras informações também, né, de iluminação, de um punhado de... Você tem que colocar, tem LED incluso? Não tem LED incluso? Tem espelho incluso? Parece que não, mas o cliente percebe. Esse detalhamento, chama detalhamento mesmo, gente. Esse detalhamento tem que existir. Deixa eu responder aqui, o Benevides Planejados perguntou aqui se a gente tem algum vídeo mostrando a nossa planilha de orçamento. Benevides, aqui na nossa bio, vai lá nos rios aí do Instagram, uns 4 ou 5 vídeos atrás tem uma planilha lá, a gente fez um videozinho rapidinho mostrando. Como é que funciona a nossa planilha? É lógico que ela está mais detalhada dentro do nosso curso, né? Lá você vai ver superficialmente como que ela funciona. Tá? Mas basicamente, depois que você preenche a primeira vez, as próximas vezes você só coloca material e a mão de obra, mais nada, automaticamente ela calcula o preço do projeto lá. É lógico que tem as etapas de preenchimento com as informações, mas isso aí fica dentro do curso. De novo, gente, quem quiser saber mais sobre orçamento, precificação, atendimento, fluxo de caixa, prolabore, toda essa parte de gestão financeira, tem um link na nossa bio aí em cima, você clica, vai assistir lá um resumo das 3 aulas que a gente deu semana passada e depois, se você quiser dar o próximo passo, ter as ferramentas que a gente utiliza aqui, né, e que dezenas e dezenas de alunos já testaram e vocês têm os depoimentos aí no Instagram, vocês podem ingressar no curso, tá? Deixa eu responder mais alguma pergunta aqui, a nossa proposta também está no curso, tá? A gente dá quem integra o nosso curso recebe de bônus, né? O nosso modelo de contrato jurídico lá para assinar com o cliente, recebe nosso modelo de proposta, tá? E ainda tem os alunos era só para o início, né? Mas é isso. Só respondendo aqui outra coisa que você colocou do Everton aqui também é a questão do contrato, gente. O contrato também, profissional, né, gente, você tem que ter um contrato. O cliente fechou com você, contrato para ele assinar, você assina. Às vezes é seu vizinho, seu amigo, você fala ali de beleza e tal. Se você quer, deveria fazer, tá? Tem que deveria fazer. Porque só questão de resguardar. É os dois lados, na verdade, né? Os dois lados, mas até questão de profissionalismo. Porque como é que um cliente vai pagar para você 30, 40, 50, 100 mil, você não tem nenhum contrato? Nenhum documento assinado. Aí depois você não entende por que você não fecha clientes grandes. Você não está passando profissionalismo, não. Como é que um cliente grande vai fechar com você um orçamento de 60, 70, 80 mil, sendo que você não tem nenhum contrato para apresentar para esse cliente? É importante, cara. Parece que não, mas assim, tudo que a gente faz, cara, ou deixa de fazer, passa profissionalismo. O cliente percebe tudo. Nossa, tudo. Sai para almoçar na casa do cliente, larga as ferramentas lá no meio da cozinha do cliente, a poeira comendo lá. Você vai almoçar, passa 1h30, aquele monte de ferramenta no chão. Cara, o cliente percebe tudo isso, né? É o que mais a gente escuta aí nas reuniões que a gente vai com o arquiteto, às vezes se reunir com o arquiteto, ele fala, a marcenaria tal fez um móvel na casa do meu cliente, tá lá até hoje devendo uma mesa, uma fita de borda. Finaliza. Marca, cara, o negócio fica marcado na cabeça das pessoas, sabe? O seu serviço. Parece que não. Não deixa a ponta solta, não. Parece que não. Mas, gente, proposta para enviar para o cliente. Vai pelo WhatsApp? Vai, não tem problema nenhum. A gente mora em cidades grandes, não tem como ficar entregando papel na mão das pessoas, não. Tá? Tem que ir. Vale a pena fazer o contato com o cliente novamente, depois que manda a proposta? É obrigatório. Passou um dia lá, o cliente está pensando, ou ele pediu um prazo de 2, 3 dias, no terceiro dia provoca lá. Bom dia, Joãozinho, tudo jóia? Cara, em relação à proposta que eu te mandei, né, tem algo mais que nós possamos fazer para darmos sequência no seu projeto? Né? Ficou com alguma dúvida em relação à proposta? Podemos dar sequência? Provoca a conversa lá com o cliente para que você retome a negociação. Tá? E aí eu vou abrir um capítulo aqui, que a gente já falou bastante de proposta. Cara, se você vai entrar na negociação com o cliente, você vai entrar... Aí o cliente gostou da proposta e quer conversar contigo. E aí ele pede desconto. E aí, você vai dar desconto para ele? Quanto?
Quanto, né? Como é que você Você multiplicou por 2, por 3, e agora? Qual é o seu custo, qual é o seu lucro? Você não sabe. Aí é o lance da gestão financeira da marcenaria. Lembra que eu falei no começo da live? Cara, qualquer empresa, você pode vender bala no sinal. Você tem que dominar o quê? Gestão e vendas. Se você não tiver gestão do negócio, gestão financeira do seu negócio e gestão comercial, esquece. Você vai ficar perdido aí a vida toda. Então, E isso é para pequenas marcenarias também, tá, gente? Isso não é coisa Boa de noite, marcenaria estilos grande, aí. não. Gestão financeira e gestão comercial não é coisa de outro mundo. É até para a vida, gestão financeira. É para a vida, até para a vida. As pessoas acham que isso é coisa de empresa grande. Não é, você pode trabalhar no quintal da sua casa. Você tem que ter isso. Essa gestão é importante. Quando a gente fala de gestão financeira, a gente está falando do seguinte, ó. Se eu perguntar para vocês aqui, gente, qual foi o lucro da sua maçonaria 2 meses atrás? Você consegue dizer? Quanto você faturou no mês de agosto? Você consegue dizer? Qual foi o seu lucro mesmo? Não é faturamento, o lucro que você teve no mês passado. Quanto você gastou de gasolina no mês passado? Então, se você não tem essas informações, cara, você não vai conseguir precificar um projeto direito. Esquece, não vai. Porque você vai ficar chutando lá, multiplicando por 3, por 4, e eu respeito quem faça. Se perguntar para mim, eu não faço, não mando ninguém fazer, tá? Desse jeito. Mas se você faz, tudo bem. Só que assim, isso não basicamente isso. Mas isso não é um orçamento. Isso é você pegar qualquer coisa e multiplicar por 3, por 4, cara. Porque se você parar para pensar, uma loja de imóveis, uma padaria, um supermercado, uma indústria que fabrica um alimento, ela não vende um produto assim, né? Ela não pega um produto e multiplica por 4, por 2, por 3. Ela calcula o custo daquilo ali e ela depois aplica um percentual que é a comissão da equipe, aplica um outro percentual que vai ser as despesas fixas, aplica um outro percentual que vai ser isso. No final ela tem uma composição de preço, que é o nome que se dá para isso, e ela chega no preço final. Mas existe um raciocínio matemático por trás, entendeu? Então por que eu vou pegar o pão da minha padaria e vou multiplicar por 3, por acaso? Não é assim, entendeu? Então a gente precisa conhecer os números da marcenaria. Então eu vejo muito marcenaria que às vezes trabalha em casa, sozinho, e dá para fazer isso, tá? Dá para você registrar essas informações. E não pode ser num caderno, tá? Tem que ser num computador, numa ferramenta, para que você tenha isso e utilize isso para você fazer realmente o orçamento correto. Para quando você entrar na negociação com o cliente de desconto, prazo de pagamento, você saber exatamente qual é o seu custo, né, daquele projeto, qual a sua margem, qual o custo de material, e você saber ali até onde você consegue dar desconto. Porque se você der desconto demais, você vai estar tirando do seu salário, do salário do seu funcionário. E do seu lucro. Ou do seu lucro, ou até mesmo do valor que está embutido ali, que é do aluguel da sua loja, que é da parcela do carro, que é do IPTU, entendeu? Então, ou seja, quando você entra na negociação com o cliente, sobre a proposta que você mandou, você tem que ter ali convicção de tudo que você colocou lá dentro. É por isso que a gente tem que ter cuidado, principalmente no envio e no cálculo que você utiliza para formar ali o seu preço. Uma questão também com relação ao orçamento, né, que a live hoje é sobre orçamentos na marcenaria, é a questão do projeto 3D. Como é que a gente faz com o projeto 3D? O projeto 3D realmente, gente, é muito importante para convencer o cliente, tá? Tem muito cliente que precisa enviar um projeto que ele necessita do projeto 3D. Mas, por exemplo, a gente não tem um projetista que fica por conta na nossa marcenaria. Não tem. Né? Como é que a gente faz? Primeiro, nosso projetista é terceirizado. Aí, como é que é? Todo cliente você manda projeto 3D? Não. Não é assim. Nem todo cliente a gente manda projeto 3D. Na realidade, quando a gente vai fazer, né? O lead faz as visitas, quando ele vai fazer a visita, no final da visita ele já avisa para o cliente. Não, a gente faz o projeto 3D assim que você fechar o orçamento com a gente. Porque, por exemplo, o cliente ele quer um guarda-roupa, ele quer um roupeiro. Lídia, eu quero que tenha gaveta, sapateira, cabideiro, cabide para vestir e um maleiro. Ok, qual é a cor? Dentro pode ser branco e por fora tem que ser cinza. Tá legal. Então, exatamente isso que você pediu vai vir no seu orçamento, ok? Combinado? Combinado. Tá bom. E aí é o seguinte, eu vou te mandar o orçamento, você vai analisar, se você desejar dar o próximo passo e fechar, a gente vai formalizar a negociação, o contrato, forma de pagamento e tal. Em seguida, eu vou fazer o projeto em 3D, tá? É assim que eu faço todos os dias aqui, e para vender projetos caros e baratos, tá? Todos os dias é assim e funciona bem, porque desde o começo, né? E a forma como você conduz a conversa e tudo, passa ali a confiança, é que eu estou falando do atendimento, né? Então é dessa forma que eu falo com o cliente. E aí,
É lógico que tem aí, eu quero falar das exceções, né? Alguém aqui vai perguntar, Lídia, se for um projeto de 100 mil, o cliente não vai querer te pagar antes de ver. Tem razão. Então, por exemplo, se tem um cliente que é um projeto muito caro e tal, aí a gente abre uma exceção para ele. Mas eu mando o orçamento e peço a opinião dele. Cara, esse orçamento faz sentido, tá ok para você? É só o projeto 3D que falta? Ele vai dizer, Então, beleza, vamos fazer o projeto 3D mesmo não tendo assinado o contrato. Porque meio que ali já fica meio que amarrado na conversa de que ele vai fechar, porém ele quer ver o projeto antes. Então, para esses casos, a gente abre a exceção e faz o projeto antes, tá? Mas aí a venda tem que estar quente, vamos dizer assim. Né? Ele já percebeu que a venda está quente, né? Já está conversando com o cliente. 95% dos casos então, da forma... Aí, nessas pessoas, você pode responder o 3D. Estilos Móveis perguntou aí qual ferramenta a gente utiliza para fazer orçamento. Estilos Móveis, eu não sei o nome, mas vou falar aqui. A gente utiliza uma ferramenta que nós desenvolvemos para a nossa marcenaria e que faz parte de um curso que nós temos para gestão financeira de pequenas marcenarias. Esse curso ele envolve como fazer orçamento, ele envolve como definir o seu Prolabore, como fazer fluxo de caixa, como criar sua marca digital e tem também um módulo de atendimento. Tem um bônus também, que é o modelo de proposta com orçamento que a gente manda para cliente e tem o modelo de contrato, tá? Que a gente está falando aqui hoje. Aí só para você saber, o pessoal da Estilos Móveis aí, quem quiser saber, no nosso perfil, tem um link lá, você clica, assiste um resumo aí de 3 aulas que nós demos semana passada, e lá, se você desejar integrar o nosso curso, você vai conhecer todas as ferramentas que nós temos, vai recebê-las para você poder utilizar na sua marcenaria e vai ter lá o curso conosco. A primeira aula é segunda-feira agora já, então as inscrições encerram hoje, tá? Não é o tema da live falar de curso, tá, gente? Estou falando aqui porque as dúvidas integram com o curso, tá? E o Chiles também entrou agora, não escutou o que você falou antes, que se for no nosso perfil, você vai ver que tem um videozinho explicando. 3 ou 4 vídeos. Vai no nosso perfil aí, tem uns 3 ou 4 vídeos para trás aí, tem um vídeo sobre a nossa ferramenta de precificação, tá? Mas enfim, o 3D é muito importante, né? E eu falo o seguinte, hoje em dia você não tem como não trabalhar com 3D. O cliente praticamente exige, você vai perder cliente. Se você virar para o seu cliente e falar, não, eu não faço 3D, você vai deixar de ganhar cliente. É melhor você fazer igual a gente faz, a gente terceiriza, a gente não tem a gente terceiriza e a gente já no início, já desde o início, no primeiro atendimento que a gente faz para o cliente, a gente já fala isso com o cliente. A gente não deixa isso em aberto, a gente fala, não, nós trabalhamos com 3D, assim que você fechar com a gente faz o 3D de acordo com o que você quer. Caso haja alguma alteração, né, você já avisa, né, pequenas alterações não vão fazer impacto no orçamento. Caso seja uma alteração maior, né, aí a gente pode alterar o orçamento. Então você tem que deixar isso claro para o cliente não ficar na expectativa que você vai enviar o orçamento e o 3D. Tá? Aí depois você me envia o 3D, né? Mas sem o 3D, você já tem que deixar claro para o cliente isso. Tá? Dúvida da Jussi Lopes aqui, ó. Vê se vocês fazem um briefing, analise e depois fazem o projeto para apresentar para o cliente. Então, é exatamente como eu falei, Jussi. A gente pega todos os detalhes que o cliente quer, cor, divisórias e tudo, e faz o orçamento dele. Aí ele estando de acordo, a gente faz o projeto em 3D mesmo, manda para ele a imagem lá do ProMob, do SketchUp, manda para ele lá, para ele poder analisar. Igual você deve fazer aí. É exatamente assim, tá? O Wanderson perguntou de novo, esqueci, é o Emerson, eu esqueci, é o Emerson ou o Wanderson, agora eu esqueci. Devo cobrar ou não pelo projeto antes de passar o orçamento? Cara, aqui eu cobro, quando vai o orçamento do cliente, já vai o custo do projeto, tá? Porque assim, dependendo do valor do projeto, o custo que eu pago pelo projeto em 3D é muito pequeno, sabe? Então, é o Everton. O custo do projeto 3D, para mim aqui, ele é muito pequeno. Então, com certeza, se ele for a mais no orçamento do cliente, com certeza ele não é um ponto que vai fazer com que o cliente não feche comigo, tá legal? Então, porque é um custo pequeno que eu tenho aqui. Então, esse custo a mais ou a menos no orçamento não vai fazer com que o cliente feche conosco. Antes de fechar o orçamento, a gente manda o custo do projeto dentro do nosso orçamento. Dentro do orçamento do cliente. Incluso no orçamento, é um dos nossos custos que a gente levanta na hora de enviar o orçamento. Só que a gente só faz o projeto depois que a gente fecha com o cliente. Exatamente. Tá? A gente não faz antes, porque o nosso projetista é terceirizado. Então a gente não faz projeto para todo cliente, para toda proposta que a gente recebe. Tem muita gente que trabalha dessa forma. A gente não trabalha dessa forma. Porque é um custo muito alto,
né? Então, a gente só faz o projeto 3D, igual a gente explicou, quando o cliente fecha algumas exceções. Ela falou custo muito alto pela quantidade, né? Porque porque quando é individual do cliente, é um custo relativamente pequeno. Isso, mas quando você chega, por exemplo, a gente Se você fizer para todo mundo, vai ser um custo muito alto. A gente chega mais de 20 propostas mensais, com certeza a gente faz. Às vezes até 30, dependendo do mês. Então, imagina fazer um projeto para tudo isso, né? Haja projetista. Então, não dá. A gente faz realmente, o cliente fechou, a gente já deixa isso bem claro, aí a gente faz o projeto. E aí, como ele fechou, aquele custo daquele projeto já estava incluso no orçamento. Tá? Hoje se varia muito, tá? Qual o valor do projeto 3D para terceirizar? Varia muito. Aqui varia de... Como eu já faço há vários anos com as mesmas pessoas, eles variam de 200 até 500 reais, às vezes até mais. É mais por ambiente, né? Mais por ambiente do que por valor, assim. São vários ambientes, né? Então fica mais caro, claro. Cada ambiente tem um preço, né? Mas geralmente é um valor fixo. Então, geralmente 300 reais é uma cozinha, 200 reais uma cozinha, e aí varia, né? Depende também do projetista. Então, eu tenho duas pessoas que fazem para mim. Um cara cobra mais caro e o outro cobra mais barato. Então, faz parte, é do jogo, né? Então, varia muito, tá? Às vezes o ambiente sai a 400 reais, 300 reais, mas aí você pega tipo um projeto de 10, 15 mil e isso é muito pequeno, entendeu? Isso não vai fazer diferença na decisão do cliente, tá? Agora, se for um projeto muito pequeno de 500 reais, 800 reais, aí claro, vai fazer diferença, tá? Faz diferença. Então, mas enfim, a nossa live hoje foi, a gente está falando... Concluindo então, né? Orçamentos, como profissionalismo, né? Profissionalismo. Profissionalizar a marcenaria e a proposta, né, que a proposta que você manda para o cliente, ela é o resultado da sua visita, é o resultado do contato que você teve com o cliente. Então, é a hora que você demonstra para ele que você escutou o que ele falou, né? É a hora que você ouviu e que você está dando ali o seu melhor para que ele feche contigo. É mais uma oportunidade de você demonstrar profissionalismo para o seu cliente, entendeu? É mais oportunidade de você vender o seu negócio. É o momento de você convencer o seu cliente que você é um profissional e vai entregar algo de alta qualidade. Agora, se você envia uma proposta que é de baixa qualidade, você não está convencendo seu cliente isso. De novo, gente, eu fico chateado. Tem muito marceneiro que está aí no mercado há 10 anos e o cara vende, aí às vezes não tem dinheiro. Ou às vezes ele faz tudo do mesmo jeito e não quer mudar, não quer... Cara, lamento, assim, a gente vive num ambiente de mudança constante, cara. Então, é importante que se você está fazendo de um jeito e não está dando resultado, que você vai ter que buscar conhecimento, tá? Buscar, seja pago ou não, buscar conhecimento para você poder analisar aquilo que você está fazendo de errado e corrigir, para que você faça a sua empresa dar certo. Lembre-se, você não é mais marceneiro, meu amigo. Você trabalha em casa aí sozinho, não tem problema. Eu trabalhei com minha mulher. Beleza, legal, que bom, né? Mas você não é marceneiro, você é empresário, cara. Você fatura, você gera movimento bancário, você emprega alguém, você gera faturamento para madeireira. Madeireira paga imposto em cima daquilo que você compra. Então, assim, você influencia o mercado, tá? Então, daí tem que agir como empresário, mesmo que seja sozinho na garagem de casa. Tem que conhecer os números da marcenaria para precificar melhor, entendeu? Para que você precificando melhor realmente esteja ganhando dinheiro e tendo lucro. Porque o que faz a sua marcenaria crescer não é faturamento, é lucro. É lucro que faz você crescer, tá? E você só vai conseguir fazer orçamentos bons, com qualidade e ter lucro quando você começar a realmente conhecer a sua marcenaria, conhecer os números da sua marcenaria, os números da parte financeira da marcenaria. É aí que você consegue precificar melhor e realmente seguir para onde que o dinheiro está indo. É quando você implanta a gestão financeira do negócio. Tá? É por isso que a gente tem um curso justamente para isso, para ajudar as pessoas a implantar a gestão financeira e parar de tratar a marcenaria como se trata há 50 anos, né? Cobrando material vezes 5 e uma conta bancária só para tudo, e aí tudo que sobra na conta você põe no bolso no final do mês. Cara, não é assim, é uma empresa, entendeu? Mesmo que seja só uma pessoa trabalhando. Tem que ter prolabore indefinido, tem que fazer fluxo de caixa, tem que precificar corretamente, tem que realmente saber quanto está lucrando, tem que saber qual é o seu custo, mesmo que seja você sozinho. E só assim o negócio muda. Só assim você vai sair da inércia aí. E, gente, o mercado está competitivo, é igual o Coisa falou aí, né? Acho que é o WC que falou? O Everton. Falou que tem gente que hoje você aprende a ser marceneiro na internet, né? A internet está aí distribuindo conhecimento. Tenho zero preocupação com o cara que faz o curso ou com o ajudante que sai da minha marcenaria e foi abrir a marcenaria dele. Sabe por quê? Porque o negócio não é fazer móvel.
Fazer móvel é só metade do negócio, entendeu? Porque se todo mundo, se o negócio fosse só fazer móvel, cara, toda a marcenaria era rica. E o negócio não é só fazer móvel, porque se parar para pensar aqui, talvez os nossos móveis sejam iguais. Por que a marcenaria está melhor que a outra? Por que uma está crescendo mais rápido que a outra, se os móveis são iguais? Então, fazer móveis, cara, é só metade do negócio. A outra parte, praticamente, ela está muito ligada à gestão e está ligada à parte comercial, de vendas. Aí na parte comercial entra atendimento, parcerias, entra relacionamento com arquiteto, indicações, entra o atendimento, entra tudo isso que a gente fala, a experiência lá do... Pode falar. A experiência lá do cliente no final do mês, no final do projeto, entendeu? Então, é isso. E isso vai realmente influenciar o crescimento do seu negócio. O móvel, ele é importante, você tem que saber fazer acabamento, tem que saber montar, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado na casa do cliente, mas isso é só uma parte. A outra parte, cara, é a gestão, precificação, a venda, o atendimento, entendeu? É isso que no longo prazo faz muita diferença. Então, gente, é isso. O que vai diferenciar você desse cara que está começando agora, montando uma marcenaria pequena, que meio do zero, deixa o cara trabalhar lá. O que vai diferenciar é justamente esse profissionalismo que você faz. Quando a gente falou aqui do orçamento, esse orçamento é importantíssimo para isso, tá? Trabalhe o seu orçamento para que ele passe o profissionalismo que você deseja passar para o seu cliente. É isso. Tá? Olhe para o seu orçamento e fale, esse profissionalismo, o que meu cliente está enxergando quando vê meu orçamento? O que o cliente está enxergando um profissional que vai entregar para ele o melhor? Isso reflete a qualidade do meu móvel, né? Exatamente. O meu atendimento reflete a qualidade do meu produto? Se não, filho, tem que mudar. Ele nunca vai enxergar você como um grande profissional e não vai pagar mais caro por você, sendo que nenhum orçamento de qualidade você consegue enviar. Então, o orçamento é a imagem, lembre-se, o orçamento é a imagem da sua empresa, tá? Tudo é a imagem da sua empresa. A sua vestimenta, a forma que você trabalha, o seu atendimento, tudo isso é imagem. E o orçamento também. Isso aí, Everton. O orçamento é a imagem da sua empresa. Então, tome cuidado com a imagem que você está passando para o seu cliente quando você está enviando orçamento para ele. O orçamento, não se preocupe com isso. O orçamento é igual aquela propaganda que fica lá fica parada na parede. Ela é um vendedor, cara. Ela é um vendedor também, entendeu? Aquela propaganda lá que o pessoal cola na rua, aquilo é um vendedor. Quando você manda o orçamento para o cliente, aquilo também influencia a decisão dele, sabe? Com certeza. E de novo, nem sempre o cliente vai optar pelo preço mais barato, nem sempre, tá? Às vezes o que está contido na sua proposta de valor importa, claro, mas não é aquilo que vai fazer ele decidir a favor de outra empresa, entendeu? São outras coisas. Então, pensa nisso aí na reflexão para que vocês possam aí, né? Mas se eu tivesse que dar uma dica para vocês gestão financeira, tá? Então, acompanha a gente aqui nas redes sociais com dica de gestão. Quem quiser ver a planilha de orçamento que a gente utiliza aqui, entra no nosso perfil aí, tem uns 4, 5 vídeos atrás aí, tem uma planilha lá que a gente fez uma demonstração rápida de como ela funciona, tá? E quem quiser saber mais sobre o nosso curso de gestão financeira para marcenarias, tem um link na nossa bio, é só clicar lá, você assiste lá uma aula de quase 1 hora, com resumo das 3 aulas que a gente deu de graça semana passada. Se quiser dar o próximo passo, você consegue ingressar no curso. As aulas começam segunda-feira agora, tá? Só que até e a inscrição hoje, tá? só vai até hoje à noite só, tá bom, gente? Meia-noite, acabou. Obrigado pela presença de vocês. A próxima turma. Obrigado pela companhia e próxima live no domingo, tá bom? No domingo a gente se encontra novamente aí. Um abraço. Falou, tchau.